A paz do Senhor, irmãos. O assunto que vamos tratar hoje é o manejo das crises sensoriais. Crianças no espectro autista, adultos, nas diversas idades, pessoas no espectro autista, pessoas com síndrome de Down, com o T21, que é a nova terminologia para a síndrome de Down, deficiência intelectual, elas também entram em crise sensorial. Não é apenas as pessoas do espectro autista. E como elas podem manifestar essa crise sensorial? Ficando agitadas, andando, se debatendo, se mordendo, agredindo o outro, jogando objetos, se jogando no chão. Então, cada criança vai ter uma forma de manifestar essa crise sensorial. E o que provoca essa crise? Estímulos do ambiente. Muita luminosidade, barulho, temperatura, frio em excesso, calor em excesso. Às vezes não é incômodo para nós, mas para eles é. Toque em excesso. Então, aquilo que está no nosso ambiente e que entra pelos nossos sentidos. E como lidar com a crise sensorial? A primeira coisa que os pais têm que tentar fazer, eu sei que não é fácil, é muito tumulto na hora da crise, você presenciar a crise sensorial do seu filho não é fácil, ver a criança naquele sofrimento, mas depois que passa, pensem o gatilho. O que levou àquela crise sensorial? Porque se vocês não entenderem o gatilho, não tem como controlar a crise sensorial de uma forma mais eficaz. Exemplo, a crise sensorial foi desencadeada por barulho. Se eu não diminuo o barulho do ambiente, eu não tenho como controlar aquela crise. Se ela foi provocada pelo calor excessivo para a criança, não quer dizer que tem que ser um calor excessivo para mim, mas para ela, eu tenho que fazer o quê? Levá-la para um ambiente mais arejado, ligar um ar-condicionado, um ventilador, dar um banho. Então é importante que os pais consigam identificar esse gatilho. Talvez não seja na primeira crise e na segunda, mas não desistam de procurar entender o gatilho. E uma coisa que é importante, dependendo da idade, por exemplo, um bebê muito pequeno, ele vai demonstrar às vezes a crise sensorial dele com um choro exagerado. Ele vai ficar irritado, ele vai ter alteração de sono. Então, um bebê não vai conseguir ficar se jogando e nem se mordendo, mas ele vai ficar irritado. Então, nós temos que lembrar também da reação aos bebês. E tudo o que nós pudermos fazer para diminuir o estímulo sensorial é válido nesse momento. Então, leve a criança ou, no mesmo ambiente em que ela esteja, diminua a luz, feche as cortinas, feche as janelas, se tiver algum som, desligue, ponha o ambiente, abaixe a sua voz, porque como a criança ela está gritando, a tendência é que nós elevemos a nossa voz, isso é um estímulo, então abaixe a sua voz, isso vai ajudar a diminuir aquela situação. Uma coisa que vocês podem fazer quando a criança está se debatendo muito e ela é um pouco maior, é o abraço, é a compressão que vocês podem fazer. O que acontece? Existe esse abraço que é de comprimento, que eu cumprimento o outro de frente. Não é esse abraço. É você colocar as costas da criança ou do adolescente ou até mesmo do adulto, as costas dele em você, aqui. E você vem com seus braços, pega os braços da criança e faz uma compressão sobre o peito. Não é algo muito leve, mas também não é para comprimir demais, não é para machucar, mas é para fazer uma pressão, para que a criança sinta essa pressão. Quando ela sente internamente a pressão, nesse momento ela dá uma desligada do ambiente. É uma coisa rápida, mas que ajuda ela a se reorganizar sensorialmente. E você fique atento. Você está lá pressionando, na hora que você perceber que a criança soltou, que ela relaxou, solte o seu abraço. Porque senão, se você continuar com a pressão, é um novo estímulo sensorial, você pode desencadear uma nova queda. E nesse momento, ou fique calado, em silêncio, ou fale num tom de voz mais baixo. Bem baixinho. Sua criança está pertinho de você. Fale suavemente. Vai passar, calma, você vai conseguir se relaxar. Ou então, silêncio. Menos estímulo sensorial. E a nossa voz, às vezes, é um estímulo sensorial. O bebê, você não vai conseguir fazer essa técnica das costas do bebê. Mas aí sim, você pode pegar o bebê com um abraço e fazer uma certa pressão sobre você.
Não sacuda o bebê, a gente tem mania de querer acalentar bebê balançando, isso é um estímulo sensorial. Então, deixe ele o mais calmo possível, o mais quieto possível, com a pressão sobre você, que ele também vai se acalmar. Mas, eu quero deixar aqui um recado para vocês, pais. Vocês escutam muitas opiniões, muitas dicas da internet, de amigos, de pessoas bem intencionadas, muitos especialistas, muitos médicos, mas quem sabe o que vai funcionar e o que não vai funcionar para o seu filho é você. Você é o especialista no seu filho. O que fazer e que deu certo para o seu filho, nem sempre vai dar certo para o filho do seu amigo. Então, a palavra de Deus nos diz algo que é muito interessante e que confirma o que eu estou dizendo a vocês. Lá na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz: E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Aqui tem um aspecto espiritual que o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de todas as coisas. Mas também o Senhor, Ele dirige a nossa vida aqui nessa terra, a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, estudantil e também a sua maternidade, a sua paternidade. Chame Deus para entrar nessa relação entre você e o seu filho. Esse filho, tendo ou não uma deficiência, Deus ele pode orientar a melhor forma de você tratar a sua criança. Ele vai te ajudar a identificar os gatilhos. Creia nisso. Confie no Senhor para ser um ajudador nessa tarefa, que nós sabemos é extremamente difícil, cansativa, mas também tem os seus momentos de grande alegria. Permita que o Senhor esteja ao seu lado nesse momento e confie no seu conhecimento do seu filho. Acredite nisso, tome posse desse conhecimento, que você vai tomar as melhores decisões para o seu filho. A paz do Senhor Jesus.